que eu já encontrei na vida. Mas também foi dentro do cristianismo que eu encontrei as piores pessoas que eu já encontrei na vida. Agora, respondendo à tua pergunta, no passado, sempre lembrando que em toda geração Jesus foi um problema para a religião do cristianismo, sempre foi. Jesus foi um problema para o catolicismo a vida inteira. Jesus é inaceitável para o catolicismo até o dia de hoje. O Papa Francisco é o mais liberal de todos os papas da história do catolicismo, quando na realidade ele não é nada além de um cristão normal. Não tem nada especial nem alienígena, ele está tentando ser gente, mas isso já é chocante para a maioria. Então, o cristianismo é uma negação constante de Jesus. O protestantismo, que veio supostamente para refazer isso, eu digo que é apenas um catolicismo que fez dieta. O cristianismo fez dieta. Tirou aqueles santos de gesso, de pau, de pedra, de mármore, deu uma minimalizada na decoração dos templos, mas tomou-os como herança. O próprio protestantismo herdou os templos católicos de Wittenberg, de Nuremberg, na Alemanha toda. O próprio Martinho Lutero tinha uma veneração muito especial por São Jorge. Tanto é que ele adotou como parte do nome dele, no nome mais extenso que ele definiu para si próprio, mas depois de um certo ponto na vida, também o nome de Jorge, por causa da identificação. Ele pregava numa igreja que fica até hoje na frente da Praça de São Jorge. Então, eles fizeram tão somente uma dieta, tiraram alguns desses elementos, mas não foram capazes de voltar para aquela coisa completamente, ridiculamente, insuportavelmente simples e singela de Jesus e do coração e das coisas levadas na alma, praticadas no único dogma que ele deixa, que é amor. E que, se não houver amor, nada de tudo aproveitará, como disse Paulo. Será como bronze que soa, como símbolo que retine. A fé mais ortodoxa, sem amor, de nada aproveitará. O academicismo teológico sem amor não tem nenhum significado. E qualquer outra coisa, toda a ciência, todo conhecimento e toda dadivosidade supostamente caridosa, Paulo diz, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse tudo aos pobres, sem amor, de nada me aproveitaria. Os pobres agradecem, vão comer melhor. Mas para você, espiritualmente, que é o doador, você só cometeu um ato vazio, porque sem amor nada é validado, nada tem significação para o ser. Ele chega ao extremo de dizer, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí, a gente chega e vem para o protestantismo, também não suportou Jesus. Eles foram criando os seus sacerdotes, que ganharam outro nome, eles chamaram de pastores, alguns de bispo, quando foram para a Inglaterra, antes disso eram só pastores. Mas, em geral, eles queriam os ex-padres, porque como eles não tinham ainda seminários teológicos, eles queriam os ex-padres que se convertiam à mensagem de Martinho Lutero, ou posteriormente de Calvino, na Reforma, já suíça, naquela região da Suíça, porque eram pessoas que tinham acesso ao latim, ao grego, ao hebraico e um pouco mais de cultura. Então, havia já uma profissionalização da liderança espiritual, conforme era no judaísmo, conforme foi no cristianismo, no catolicismo, e se estabeleceu no protestantismo.
E aí, Jesus, puro e simples, insuportável. Aí eles criaram morais puritanas, totalmente anticristãs no protestantismo, e todas as pessoas que se levantavam dizendo o evangelho não é assim, eram perseguidas. Não apenas agora no cristianismo, mas no próprio protestantismo. Houve uma quantidade enorme de gente santa de Deus, humana, linda, maravilhosa, generosa, que entendia o significado das coisas, e como eles não tinham o que dizer, acusavam a pessoa. Se fosse mulher, era bruxa, se fosse homem, a pior designação é alquimista, ou então é um ateu, porque é um cara que não dá nenhum espaço para as nossas relíquias, nem para o sagrado, porque outra coisa que em Jesus não existe é o sagrado, que a gente fala assim com a água na boca, né? Com todo orgulho semântico, tem que respeitar o sagrado em ti. O sagrado é uma barbaridade. Porque o sagrado é uma construção humana, o sagrado é aquilo que se sacraliza. E quem pratica a sacralização é o homem. Se eu começar a dizer para o pessoal da minha casa, graças a Deus aqui em casa, nem em 1000 anos daria certo, porque eles aprenderam o evangelho o bastante para não deixarem que sacralização nenhuma corrompa a consciência deles. Mas no meu vizinho aqui, se eu começar a dizer que daqui emana poder, o que isso aqui é um santo grau cristalizado, então o mundo está cheio de idiotas para, de fato, seguirem esse tipo de cristalização sagrada, sacralizada. O evangelho tem a ver com santidade, santidade tem a ver com uma vida que espelha Jesus, que parece com Jesus, que reflete Jesus, que tem o gosto de Jesus, o sabor, o sal de Jesus, o sal, o tempero de Jesus. Você passa a língua, não precisa ouvir nada. Tem cheiro de Cristo, tem gosto de Cristo, tem brilho de Cristo, sem oralidade nenhuma, sem precisar de nada. Carrega, emana, gera essa transcendência penetrante que se torna imanente no que vê, no que sente, no que assiste. Mas o protestantismo não suportou. E na Inglaterra, você veja, eles dividiram uma igreja por causa de pepeca, de vagina. Aí dividem-se, saíram, romperam com o catolicismo, Henrique VIII, aí sai naquela matança de mulheres para ver se nasce um homem, para continuar. E até hoje está lá o Charles, como representante de Cristo e rei da Inglaterra. E a gente naturaliza tudo. Jesus está sentado no trono com Charles. Para mim não tem nenhum problema, porque tanto faz como tanto fez. Eu já nasci noutra. Eu fui batizado na igreja presbiteriana com 1 mês de nascido, na igreja católica com 1 mês e meio, 2 meses, mas quando eu me converti adulto, o Cessé lembra a gente na nossa maluquice de juventude lá em São Francisco, e voltei para Manaus no meio da minha loucura toda, e briga para todo lado, e jiu-jitsu, e hospitalização dos que se contrapunham a mim e tudo mais. Enfim, quando eu tive a experiência existencial de ser encontrado por Jesus sozinho, eu me batizei sozinho no Igarapé, no meio da floresta amazônica. E é o que está na validade até o dia de hoje. E não porque aquela água tivesse qualquer validade, era de mim para mim. Porque Jesus mesmo nunca batizou ninguém, nunca sacralizou nada. Lá em João, no capítulo 4, tem uma mulher samaritana, que já tinha tido muitos homens, devia ser uma mulher bonita, gostosa e jovem, que Jesus encontrou meio-dia à beira de um poço que Jacó tinha cavado quase 2000 anos antes, e Jesus pediu água a ela. Mulher, você tem água? Me dá de beber.
A mulher achou aquilo esquisito, judeus e samaritanos se odiavam, não se falavam. Aí ela disse, iniciou um papo com ele. E aí Jesus usa o termo grego, que é depois usado, do aramaico vertido para o grego, a palavra é esguicho, quando ele diz: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber do esguicho que eu lhe der jamais terá sede para sempre. Era quase como se fosse um ejacular divino de água. Quem beber disso nunca mais vai ter sede para sempre. Aí ela pergunta, eu vejo que tu és profeta. Onde é que a gente deve adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, naquele templo. Aqui em Samaria, que eram também da mesma família de Abraão, era uma história longa que eu vou deixar para lá, e eles acabaram se dividindo e se odiando para o resto da existência até o dia de hoje, a adoração sacralizada era do Monte Gerezim. Aí ela falou, já os nossos aqui em Samaria dizem que é no Monte Gerezim que a gente tem que adorar. Onde é? O lugar do sagrado para adorar a Deus melhor. Em geral, uma montanha para ficar mais alto. Eu nunca vi ninguém dizendo, vamos adorar a Deus naquele abismo. O pessoal sempre leva a Deus para as topografias. O condicionamento divino é até topográfico. Quando o Salmo 139 diz o oposto: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo com efeito, as trevas me encobrirão, até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Aí Jesus responde à mulher e diz, mulher, em verdade eu te digo que nem neste monte Gerezim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a própria dessacralização que a espiritualidade do Evangelho propõe é totalmente anti-religião, que tem que viver do sagrado. O batismo é sagrado porque dá poder à administração dele. A Eucaristia é sagrada porque dá poder à administração dela. O próprio sacerdócio é sagrado, tanto é que os caras foram consagrados a não se casarem depois de um tempo, para criarem uma diferenciação de santificação e de empoderamento sobre o resto da plebe humana. E aí poderia sair multiplicando a chegarmos aos nossos Vaticanos todos, em todos os lugares aonde Jesus simples e puramente não cabe, porque o aparato é a própria antítese e a negação dele.